Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, é com grande alegria que eu acolho você novamente para iniciarmos juntos uma nova semana dessa nossa caminhada tão especial, desses encontros diários que fazemos com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Estamos na 22ª semana do tempo comum e hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto, dia em que a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. E o evangelho do dia de hoje é segundo Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos com toda a igreja a memória litúrgica do martírio de São João Batista. E refletindo sobre a missão profética de São João Batista na história da salvação, nós somos convidados a refletir também sobre o que é ser profeta, essa que também é nossa missão. João foi escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus, ou seja, para preparar os caminhos no coração e na vida do povo para a chegada de Jesus. Por causa dessa missão, Deus formou João como seu profeta. E o próprio Jesus disse depois que João era o maior dentre os nascidos de mulher. Meu irmão, minha irmã, profeta é aquela pessoa que diz e ensina a verdade sem medo, que denuncia com coragem as injustiças, as coisas erradas e anuncia com alegria a esperança. E muitos profetas são perseguidos por causa da ousadia, por causa da coragem de denunciar, de lutar contra as injustiças, contra as coisas erradas, como, por exemplo, a missionária irmã Dorothy, perseguida e assassinada alguns anos atrás, aí no norte do Brasil, e como o próprio João Batista, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Ele teve a coragem, a ousadia de denunciar os poderosos, coisa que muito poucas pessoas têm a coragem de fazer. João Batista, ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. E como todo bom profeta, ele passou a vida inteira anunciando a verdade da mensagem da palavra de Deus e denunciando as injustiças, as atitudes contrárias à vontade e à palavra de Deus. E no Evangelho de hoje, ele denuncia o adultério do rei Herodes com Herodíades, que era a mulher do seu irmão Filipe. E foi exatamente pelo fato de ele ter falado a verdade sobre esse comportamento dos dois, que Herodíades, para se vingar dele, usou a sua filha para convencer o rei Herodes a degolar João na prisão. Então, meu irmão, minha irmã,
João foi martirizado, derramou o seu sangue por causa da verdade, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, mas a sua voz profética, ela não se calou. Ele continuou falando através das vozes de tantos profetas que vieram depois dele, naquele tempo. Também continua falando através das vozes dos profetas dos dias de hoje. O martírio de São João Batista, ele nos ensina que o profeta não deve ter medo de cumprir a sua missão, de anunciar a verdade e denunciar as mentiras e as injustiças. E ele não teve medo das ameaças e foi até o fim na sua missão de profeta. E Deus sempre esteve com ele e o coroou com a glória do martírio. Que o martírio de São João Batista nos anime, nos inspire e nos dê coragem para assumirmos e vivermos com alegria a missão de sermos profetas que recebemos no batismo. Que a exemplo dele possamos ser profetas corajosos e continuarmos lutando sempre a cada dia contra as injustiças, contra as mentiras, contra as maldades e a continuar trabalhando, lutando sempre para construir o reino de Deus no meio de nós. Que pela intercessão de São João Batista, o Senhor te abençoe, te dê força e coragem, perseverança na missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã para o nosso novo encontro, se Deus quiser.